Eu sempre ouço Nego Drama, que é uma música do Racionais, um clássico, quando eu passo por alguma situação de racismo, assim. Eu acho que é a música que eu consigo ficar, internalizar e tentar entender, porque eu acho que aquelas palavras conseguem trazer, de fato, o que eu preciso para aquele momento. E óbvio que Racionais também acabou me servindo como conselheiro de fone de ouvido muitas vezes, né? Mas eu não tinha dimensão, então acho que o Racionais foi aquele impacto. Quando eu escutei a primeira vez Racionais falando sobre brutalidade policial e coisas assim, eu falei, uou, foi um choque, né? O moleque de 11 anos que, né, veio do bairro dos boys, assim, então, aquilo, mas a polícia não é o bonzinho? Como assim? Foi muito revolucionário escutar aquilo naquela época. O Racionais falava na música, né, do capítulo 4, versículo 3, né, nas universidades brasileiras apenas 3% são negros. Daquelas 3, 4 estatísticas que ele fala no começo da música, a única que mudou foi essa, e só mudou por causa da política de cota. Se eu não me engano, acho que hoje é, sei lá, 18% são negros, que ainda é muito pouco. Mas, de 3% pra cá mudou. Por quê? Porque teve uma política de inclusão social. As outras ainda não. Ainda continua, né? A cada 4 mortes pela polícia, 3 são pretos. Ainda continua essa mesma estatística. Então, várias outras não mudaram. Mas essa mudou, por exemplo. Então eu lembro que lá pra 99 e 2000 meu pai comprou Sobrevivendo no Inferno também, tipo em cassete ainda. E eu lembro de ouvir capítulo 4, versículo 3, assim, menos de 10 anos, né, não entendia muita coisa, mas eu fiquei impactado, assim, tanto com os palavrões, né, que eu não tava acostumado a ouvir na música, mas com as coisas que estavam sendo ditas, assim. E aí, bom, é meu disco favorito, tem ele tatuado, pra mim é o melhor disco da música brasileira, tipo, na minha opinião, obviamente, sem desrespeitar as outras grandes obras. E essa música foi muito simbólica, assim, pra entender um monte de relação, assim, o que é polícia, o que é preto, o que é branco, como que as pessoas se relacionam a partir disso, o que é ser pobre, o que é ser rico, como que a sociedade é complexa, e ela é muito mais complexa do que a gente vê onde a gente nasce ou onde a gente anda, assim. Então, ainda hoje, escutar esse disco pra mim é tanto retomar essa época da minha vida, mas é também um exercício de, com, sei lá, 20 anos depois, entender melhor o que está sendo dito ali. Se na minha opinião o rap tem o lado político, com certeza sempre teve um lado político, e eu acho engraçado quando eu me posiciono politicamente. Algumas pessoas falam, agora até você tá entrando nessa de política, sai dessa, como se fosse algo tão distante do que é o rap, né? Uma pessoa que fala isso não sabe o que é o rap. Porque o rap, ele nasce já num contexto histórico, social e político, né? Sendo uma denúncia, uma luta, né? Ali naquele Bronx de Nova York, aonde a miséria, a desigualdade, a brutalidade racial e policial era muito grande, né? A epidemia do crack, acontecendo muitas coisas ali. O Black Panther já em alta naquela época, as ideias do Black Panther, porque tinha vindo a luta dos direitos civis, né, para acabar com a segregação nos Estados Unidos, a Jim Crow. Então vem essa luta, vem o Martin Luther King com a luta não violenta, leva um tiro na cara. Então ali a galera já tava farta, já tava, o líder da luta não violenta morreu, o Malcolm X morreu, Medgar Evers morreu, aí veio o Black Panther, mataram o Fred Hampton, prenderam o Huey Newton, a galera já tava por aqui, ó, já tava um barril de pólvora. E aí nasce o hip hop no meio das ruínas dos bairros pobres de Nova York, querendo gritar essa denúncia, mas aquilo era um ato político, no meio daquela ruína, no meio daquela desgraça, epidemia de crack, brutalidade, pessoas se organizaram e ocuparam espaços para promover lazer, cultura, dança. Isso é algo revolucionário, isso é político. A rua é perigosa, então eu vejo televisão. Tá lá,
mais um corpo estendido no chão. Na hora do jornal eu desligo porque eu nem sei o que é inflação. E aí, no momento que eu olho para a cultura funk, que é essa cultura que de fato eu pertenço, eu percebo que não existe esses espaços direcionados para as mulheres pautarem políticas dentro da cultura funk. E aí que surge a Frente Nacional de Mulheres do Funk com esse objetivo de fazer um trabalho político, cultural, educacional, desenvolvendo incidências políticas nos parlamentos, tanto de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco. E aí, se a gente puxar pro Brasil, por exemplo, do século XX, período da ditadura, o nascimento da Bossa Nova, da MPB, da Tropicália, dos bailes black, já no pós-ditadura, numa redemocratização, vai ter o surgimento do rap em São Paulo, principalmente, mas também Rio de Janeiro paralelamente, um pouco depois no Nordeste. E o rap, ele é essa resposta para redemocratização, que não significa uma melhoria de fato para a população periférica e negra. Você vai ter o surgimento do Cacique de Ramos, que é, acho que a última grande revolução do samba, depois do samba machichado, que nasce ali na casa da Tia Seata, depois que vai chegar no samba do Estácio. Vem a mim, ó música, vem no ar, hoje de onde estás a minha súplica, que eu pensei talvez não seja a única. Vem a mim, ó música, vem secar do povo as lágrimas. Então, tipo, um conglomerado de pessoas negras e periféricas no subúrbio do Rio de Janeiro estão criando, tipo, a etapa superior ali do samba, vamos dizer assim, em plena ditadura, tá ligado? Que é o que a gente vai chamar de pagode hoje. Então, fui adolescente no início dos anos 2000. E foi quando eu conheci o Planet Hemp, por conta daqueles programas de VJs, onde tinha aqueles top 10, aquelas paradas de clipes e tal. E foi numa época onde o Planet Hemp estava no auge da carreira deles, né? Ali no início dos anos 2000. E aí, pela primeira vez, eu vi o clipe A Culpa é de Quem? A culpa é de quem? Portugueses escravizaram e mataram nosso irmão. Militares torturaram e não foram pra prisão. Eu fumo minha erva, me chamam de ladrão. Os negros já fumavam erva antes da África deixar, mas os senhores proibiram por não quererem libertar. Mas os senhores de hoje em dia estão proibindo também. Se o bagulho começa a pensar, parece que incomoda alguém. Crianças crescem na rua, não confiam em ninguém, escondem nossa cultura, referência ninguém tem. O país tá uma merda e a culpa é de quem? E aí eu achei aquela letra muito reflexiva, assim, que eu fiquei realmente pensando. Achei uma música muito didática, para falar sobre política. E aí começam várias críticas sociais e políticas, e o meu intuito era só ouvir uma música de maconheiro mesmo, e eu acabei sendo formada politicamente por conta de uma música que relacionou a proibição da maconha com a relação política. E de uma forma muito despretensiosa, aquilo ali virou minha chave mesmo, assim. Eu fiquei muito reflexiva ouvindo aquela música, assim. Tem político que rouba, e aí se fuma uma coisa pode ser preso. Eu não venho de família de militante. Meu pai, ele é motorista, minha mãe, ela é operadora de telemarketing, então na minha casa ninguém tem contato nenhum com militância. E eu fui a primeira mesmo por conta da música mesmo. Foi a música que despertou esse anseio político em mim, e ser militante hoje do movimento negro, do movimento funk. Lado esquerdo e direita que eu vejo da minha janela, o mundo que não passa na novela. Preocupação é com as crianças da favela que assiste e absorve, que cresce e manifesta. Estuda, mas tá com fome, que até tenta, mas não supera. Um monstro invisível ou visível, que há muito tempo tá superando a sociedade por nível. Pra quem não gosta eu vou ser a decepção, fazer a revolução do que era impossível. Mas se a versatilidade nos permite opinar, que era a opção de viver minha vida em paz. A música, os músicos, os movimentos musicais e tudo mais que trazem a política consigo, eles cumprem um papel muito importante de apresentar, de introduzir, né, as noções políticas, as conclusões, os diagnósticos, as análises políticas que se faz por aí, né? Tem músicas que expressam também um ponto de vista mais conservador da sociedade. Tem músicas que expressam um ponto de vista mais revolucionário, mais disruptivo, mais democrático.
E acho que tudo isso vai fazendo, como eu falei no caso da minha trajetória, vai temperando a pessoa antes de repente chegar uma mensagem política mais clara, né? Ela cumpre muito esse papel, a música, de ir temperando a consciência de classe das pessoas, né? Seja para transformar ou para conservar a sociedade. Eu queria, como eu gostaria, de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem pensa que sabe de tudo. Ser isento na arte é o primeiro caminho para esvaziar uma cultura e o primeiro posicionamento de dizer que você se abstém da responsabilidade de formar pessoas. Eu acho que é muito importante a gente entender que a arte ela surge com o objetivo também de fazer protestos políticos. Eu vi o rap, a poesia marginal ocupando esses espaços públicos, que eram muitas vezes espaços onde o Estado não atuava, espaços decadentes, ocupando e educando, transformando. Isso aí são políticas públicas sendo feitas pelo público, né, não pelo Estado, e transformando comunidades de maneiras muito revolucionárias.